Êxodo. Vamos lá em Êxodo 7. Êxodo 7. Eu postei, em alguns grupos, a palavra que nós iríamos meditar, estudar, para nosso alimento, nesta manhã. Êxodo 7, mas eu quero ler a partir do versículo 7. Êxodo 7, 7. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando intimaram o faraó. Então Yahvé orienta Moisés e Arão. Quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão, toma o teu cajado, lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, humildemente, Pai, que o Senhor, meu Deus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que nos criou, que nos salvou, meu Deus, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Para que, meu Deus, venhamos crescer em fé, amadurecer em fé, Pai. Sairmos de uma zona ao qual, muitas vezes, de ignorância ainda, Pai. E assim aprendermos mais de Ti. Que o Senhor, meu Deus, nos dê fáceis exemplos de entendimento da Tua palavra. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor, como Tua ferramenta, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Vai se sentar para a glória de Deus. Aqui nós lemos esse texto, Deus convocando, a Moisés e Arão. Ele chama esses dois irmãos nossos e algo que é encorajador para todos nós. Lembre-se disso. Isso é bem encorajador para todos nós. Nunca fale que está velho, ok? Não faz parte da pregação, o alvo da pregação, mas nunca fala assim, mas estou velho, estou velha para isso. Porque, olha só, esses dois irmãos, eles eram irmãos e também são nossos irmãos. Moisés e Arão. Aqui está dizendo que Moisés foi chamado com 80 anos, Arão com 83. E Moisés, com 80 anos, liderou o povo de Deus na saída do Egito por mais 40 anos. E aos 120 anos exatos, no dia do aniversário dele de vida, ele morre. 120 anos exatos. Mas o que eu quero dizer aqui, nunca fale que eu estou velho para isso. Eu estou velha para isso. Para aprender de Deus, para servir a Deus, para aprender uma nova profissão e assim por diante. Na Bíblia nós vemos vários exemplos dessa forma. Amém? E um deles está aqui. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando intimaram a Faraó. Eu quero contar algo para os irmãos. Algo que, em visitas pastorais eu ouvi, eu quero compartilhar. E essa pessoa compartilhando uma experiência ao qual ela tinha vivido, uma experiência em um culto. E ela falou que estava nesse culto a Deus, e naquele dia, havia um pregador, veio uma pessoa, um pregador itinerante, um pregador que não era da congregação, e estava no culto ao qual estavam prestando, estavam fazendo, muita coisa estava acontecendo, muitas coisas sobrenaturais. E essa pessoa, de repente, ela chegou e falou, Deus está me falando que Ele está curando a ossos aqui. Deus está fazendo curas. E essa pessoa relatou, e eu conversei com ela e pedi a autorização dela, é lógico, não vou falar os nomes, mas ela presenciou isso. Ela presenciou o quê? Falou que ela estava com o pé machucado, o pé quebrado, alguma coisa dessa condição, torcido. Ela estava mancando. Ela não conseguia andar direito. E ela sentiu no pé dela, irmãos, durante todo aquele acontecimento, ou parte daquele acontecimento,
né? Estou parafraseando e resumindo um pouco, né? Como se alguém estivesse mexendo no calcanhar dela, naquele lugar ao qual estava doente. Depois que ela ouviu aquela palavra dizendo que Deus estava curando ossos ali. E ela falou que estava sentindo, e o resultado disso foi o quê? Ela foi curada. Ela foi curada. Ela foi curada. Não somente essa cura, mas outras coisas mais estavam acontecendo ali. De forma poderosa, como ela tinha falado, e usando as palavras dela, né? Deus estava operando ali, através da vida daquela pessoa. E coisas sobrenaturais. E eu parei. E eu ouvi. E eu fiz uma pergunta. E ela me respondeu essa pergunta. Mas vamos para o texto, né? Vamos para o texto, que aí eu estou contando história. Mas vamos para o texto. Versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Então Yahvé orienta Moisés e Arão. E quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão, toma o teu cajado, toma o teu bordão, né? Bordão e cajado é a mesma coisa. Lança-o diante de Faraó, e ele se transformará em uma serpente. Então, Moisés e Arão, eles seguiram, né? Eles ouviram do Senhor essa direção, essa recomendação, foi o Senhor que falou a eles. Quando vocês estiverem, vocês vão diante de Faraó, para libertar o meu povo, e para que eles creiam e saibam que quem os enviou é o Eu Sou, é o Deus Todo-Poderoso. Será realizado um milagre ali. Um milagre. Então, pega o bordão, pega o cajado, pede para Arão pegar o bordão dele, o cajado dele, lançar no chão. E ao lançar no chão, o cajado vai se transformar em uma serpente. Um milagre. Algo sobrenatural. Para que Faraó venha saber que quem estava enviando aqueles dois era Deus, o Todo-Poderoso. E Moisés e Arão assim fizeram. Moisés e Arão foram diante de Faraó. Versículo 10. Assim Moisés e Arão foram a Faraó. E fizeram tudo quanto Yahvé, tudo quanto Deus, né? Tudo quanto Deus, o Senhor, havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante de Faraó e perante os conselheiros, e o cajado virou uma serpente. Acho que todos nós já vimos, né, de repente até mesmo num filme, né, essa ilustração. E lendo a Bíblia, aqui existe a prova, né, que eles fizeram conforme, né, Deus havia orientado, o Senhor havia orientado, chegaram diante de Faraó, lançaram o cajado no chão, né? Arão lançou o cajado, Moisés manda Arão lançar o cajado é lançado, e o cajado, aconteceu o que com o cajado, irmãos? Transformou-se numa serpente. Um milagre, um prodígio, algo sobrenatural aconteceu, provando a Faraó de quem eles vinham, em nome de quem eles estavam ali. A gente tem que lembrar que na Bíblia, quando fala do Egito, está falando, o Egito é o mundo. Ok, irmãos? É o mundo. Sempre é o mundo. Sabe? Vamos assim, o mundo ímpio, aonde não existe Deus, aonde é inimigo de Deus, é o Egito. E Faraó, a representação de Faraó é quem? É o diabo. É Satanás. Então, esses dois representantes foram diante daquele homem, que, vamos dizer assim, era o senhor do mundo naquela época, e principalmente o Egito, era vamos dizer assim, a pessoa mais alta, e fizeram um milagre, foram usados por Deus, fizeram um milagre na frente dele, transformando um cajado, um bordão, né, uma vara, em uma serpente.
Se você visse isso, qual seria a sua reação? Meu Deus, glórias a Deus. Mas qual foi a reação de Faraó diante daquilo? Né? É o versículo 11, né? 11. Faraó, porém, mandou vir sábios encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo em suas ciências ocultas. A Bíblia está falando que quando o Faraó viu aquele milagre, aquela realização, ele não se espantou, mas ele chamou, né, os sábios encantadores, os magos do Egito, e esses magos, eles vieram, né, e fizeram, né, também o mesmo. Fizeram a mesma coisa, né? Eu vou ler na outra versão aqui, ó. Também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno, né? Por meio do quê? De ciências ocultas. Eu lembro de um filme que eu assisti, de repente você deve ter assistido aquele filme Moisés. Sabe aqueles antigos? Quem assistiu? Quem já assistiu? E eu lembro de um fato, né? Nesse momento, o que estava acontecendo, né? Eu acho que para tentar a pessoa ser um advogado de Deus, justificar alguma coisa, na hora que Moisés lança o cajado, Arão, né? Lança o cajado dele, se transforma numa serpente. Mas na hora dos magos, que Faraó chama os magos, eles dão um cutucão assim, ó, derrubam uma caçarola, derrubam um pote, né? Uma cesta, e tinha serpentes lá, tipo assim, dizendo que foi tudo mentira. Mas a Bíblia está falando o quê? O que a Bíblia está falando o quê? Que foi mentira que fizeram? Fizeram o mesmo fenômeno. Fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa, né? Como? Usando, né, ciências ocultas. Usando bruxaria. Usando feitiçaria, irmãos. Feitiçaria. Não tem uma mentira. Aconteceu mesmo. E por incrível que pareça, né? Se a gente olhar, é Arão jogando um bordão, um cajado e uma cobra. Agora aqui, Faraó chama o quê? Feiticeiros. A gente não sabe quantos estavam ali. A gente sabe que era mais de um. E se era mais de um, foi mais de uma cobra ao qual eles, né, serpentes, foram, né, criadas naquele momento, criadas ou transformadas. Né? O versículo 12, cada um deles, provando que não era somente um, mas cada um deles jogou ao chão o bordão, né, o cajado, e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões ou os cajados deles. Então, o que aconteceu? Eles chegam a pedido de Faraó, né, a personificação de Satanás, é o que identifica, é o Satanás, é o diabo no mundo, e eles vão, lançam seus cajados, e imagina, se eram dois, né, eram mais de um, podia ser 2, podia ser 10, podia ser 100, não é verdade? Não falo o número, mas a verdade é, o que nós temos certeza é que todos eles se transformaram em serpentes. Aconteceu a mesma coisa. Eu fico imaginando Moisés e Arão nesse momento. Porque quando Deus chamou eles e direcionou a fazer isso, com certeza ele fala, eu quero ver. É hoje que a gente tira, nós vamos tirar de primeira o povo do Egito, os israelitas lá do Egito, que estão escravos há 400, de primeira. Por quê? Vamos fazer lá, Faraó vai temer, vai falar, olha, esses camaradas são de Deus, desse Deus, né, desconhecido, desse Deus, e esse Yahvé, esse único Deus poderoso, hein? Aí eu quero me meter com esse povo, não. De repente eles foram com toda essa fé. De repente eles chegaram com toda essa convicção. Mas quando eles veem os magos, os feiticeiros, fazendo a mesma coisa, e não somente um, mas vários,
Com certeza um deve ter olhado para o outro e falado assim, que a gente foi se meter. Confrontar, né, assim, o homem mais poderoso da face da terra naquele tempo, Faraó. Arão, foi bom te conhecer, né, vivi muito tempo longe, né, a gente se conheceu porque eu falei para Deus que eu não sabia falar, tinha lábios, sabe, meio duros, aí Deus trouxe você, né, falou que não se preocupe não, que teu irmão vai falar em teu lugar. Eu te meti nessa. Olha, foi bom te conhecer, querido irmão, que eram irmãos, a gente vai virar comida de crocodilo no Nilo. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu para livrar aqueles homens. Algo aconteceu para mostrar aqueles homens, a Faraó também, ao Egito, vamos dizer assim, e a nós, que só existe um Deus, um único e verdadeiro Deus, que está acima de todos nós, e devora todos os falsos deuses. Ok, irmãos? E aqui surge uma pergunta que eu faço aos irmãos. O diabo e os seus servos têm um poder que chega a ser semelhante ao poder de Deus? Igual ao poder de Deus? O que você responde? Eu vou deixar a Bíblia responder. E vocês sabem a resposta. Nós lemos isso aqui. Porque o mesmo fenômeno que aconteceu, os feiticeiros, né, os magos também fizeram. A resposta é sim. Sim. O diabo e seus servos, os demônios, também têm poderes. A gente não pode negar isso, porque aqui está escrito. Né? Como eu falei, num filme lá, tentam mostrar uma mentira, um truque, uma ilusão, mas não, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está mostrando para nós que sim. E muitas vezes, na verdade não, muitas vezes não, e com um único propósito, confundir, mas principalmente menosprezar o poder de Deus. Porque foi uma cobra do lado de Moisés e Arão, e foram várias do lado, né, e vou colocar aqui, do diabo. Do diabo. Ok, irmãos? Uma resposta é respondida. Né? E a Bíblia aqui, ela mesma responde. E também nós podemos ir a outro canto, aí eu quero que você segure, né? Mantenha aí, só que vai lá em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, fala a respeito também de alguém que estava sendo usado, né? E é lógico ali, né? Podemos ir para um outro de uma forma diferente, podemos até ver como ele era um enganador, mas, olhando nessa ótica, nós vemos que o diabo ele usa muitos. O diabo usa muitos de forma poderosa. Não somente aqui nessa parte de Atos dos Apóstolos, mas também quando, quero lembrar os irmãos, com um determinado tempo que Paulo e alguns irmãos, como Silas, eles iam, né, em um lugar de oração e tinha uma mulher, e essa mulher era uma adivinhadora. Essa mulher era usada por Satanás, pelo diabo, para adivinhar a vida, e quando eles passavam, ela falava assim, olha lá, aqueles homens são verdadeiros homens de Deus. Vocês lembram dessa parte aí? Aí Paulo, ele fica perturbado, por dias ele fica perturbado, aí chega uma hora, ele repreende aquele demônio, o demônio estava na vida daquela mulher, aquela mulher liberta daquele poder de adivinhação, aquele poder satânico. E, consequência disso, eles vão para a cadeia, são chicoteados. Paulo e Silas. Porque
Os homens que eram donos dela, eram proprietários dela, né, patrões dela, perderam uma grande fonte de renda. O que eu quero dizer é, o diabo sim tem poder. E muitas vezes um poder semelhante, parecido, igual. E aí em Atos 8, versículo 4, né, fala a respeito de um camarada chamado Simão. E como é a história de Simão? Né? Os versículos anteriores falam, né, no 4, como aconteceu? Com a perseguição, com a morte de Estevão lá em Jerusalém, o cristianismo, ou melhor, os seguidores do caminho passaram a ser perseguidos. Então, mas fugiram. E um dos diáconos, o nome dele é Filipe, ele vai parar em Samaria. Em Samaria. E ele prega o evangelho lá em Samaria. E o que acontece? Muita gente se converte. Mas lá em Samaria vivia um homem. E esse homem, né, o nome dele era Simão. O versículo 9 diz assim: havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vivia praticando feitiçaria na cidade. Simão era um feiticeiro. Ok, irmãos? Simão era um feiticeiro. E esse Simão, né, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E lá em Samaria, né, vivia esse homem. A palavra de Deus está falando que ele era um feiticeiro, e os prodígios ao qual ele fazia, as realizações ao qual ele fazia, impressionava as pessoas. E aqui as pessoas, desde os simples aos mais ricos, eu creio que Paulo está falando porque os mais ricos eram pessoas que tinham condições de estudar, eram pessoas não analfabetas, entendam isso, naquela época. Eram pessoas que tinham condições, né, de estudar, de conhecer, vamos dizer assim, tinham um maior conhecimento. Então, desde o mais simples às pessoas de maior conhecimento, todas elas acreditavam que aquele homem, ou naquele homem, tinha um poder divino. O que ele fazia, a gente não sabe, mas era um poder divino. E todos diziam, né, né, usando as palavras, este homem é o poder de Deus. Olha só as palavras desse povo. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Satanás tem poder e pode realizar coisas semelhantes ao que Deus já realizou? Satanás pode usar pessoas, e eu digo que não são crentes, que não são cristãos, né, para realizar sinais, para realizar prodígios. Sim ou não? Sim. Sim. Ele pode, sim. E este homem fazia parte disso. A palavra que nós seguimos aqui, a gente vê que ele se converteu, entre aspas, porque a palavra diz que ele seguia a Filipe, né, querendo saber, né, o que, vamos dizer assim, o que era aquilo. Ele tinha curiosidade. E aí, quando os apóstolos chegam lá, ele tenta comprar esse dom, ele tenta comprar aquele poder. Isso mostra que esse camarada não era ou não havia se convertido. Ele ainda servia, né, vamos dizer assim, seu íntimo, né, a sua carne, o seu prazer, principalmente ao diabo, porque ele queria impressionar, porque ele começou a achar, opa, é uma grande fonte de renda. Esse camarada estava sendo um servo do diabo, sim, feiticeiro, necromante, né? Sim, porque Satanás, ele usa também, de forma poderosa, eu quero colocar entre aspas, lembrando que não há poder acima de Deus,
aos seus servos, aqueles que se colocam à disposição dele, aqueles que têm ganância em seus corações, aqueles que não testemunham ao Senhor Jesus Cristo, sim, e de forma semelhante. E contra esse não há argumentação. E contra esse que fala e traz essa mensagem, ao qual nós vamos chegar lá, não existe argumentação, pois ele é o próprio Deus. Porque o Senhor Jesus, eu quero que os irmãos abram lá em Mateus 24 agora. Mateus 24. Mateus 24, versículo 23, meus irmãos. Mateus 24, 23 diz assim: então, se alguém vos anunciar, quem está falando isso é Jesus Cristo, ok? Atentai-vos a isso, é Jesus Cristo que está falando, Deus, o próprio Deus. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão o quê? Grandes milagres, prodígios. Olha só, lembrem das serpentes? Um fenômeno igual, um fenômeno semelhante. Falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão o quê? Grandes milagres e prodígios. E aí Cristo chega e nos fala, e agradeça ao Senhor por isso. Ele nos fala, completando, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então o que ele está falando? Que chegarão, acontecerão, isso ele falou lá naquele tempo, ou seja, irmãos, não é que vai vir no futuro. Desde aquele dia que ele falou, né, poderia ser um dia anterior, ou horas depois, isso já vem acontecendo. Ou, na verdade, isso já acontecia há muito mais tempo. Nós olharmos lá o que nós vimos lá no Egito, lá, Faraó e os seus feiticeiros lá transformando as serpentes, os cajados em serpentes. Então, hoje acontece isso, amanhã também vai acontecer isso. Falsos cristos, falsos profetas, fazendo o quê? Grandes milagres e grandes prodígios. Para quê? Se possível, não é que enganariam, é um erro a gente pensar que nós vamos ser enganados por isso. Se possível, enganariam, porque aqueles que serão enganados não são os de Cristo, irmãos. E uma forma de Cristo nos alertar é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo, né, nessa pregação, para que os nossos olhos sejam críticos. Os nossos olhos não venham chegar, meu Deus, é um grande poder, é o poder de Deus, como as pessoas anunciavam lá, falando a respeito de Simão. Porque esse milagre, Deus também fez, essa pessoa foi usada por Deus para fazer esse milagre, essa coisa toda. E Cristo está falando, prestem atenção, atentai-vos, tomem cuidado. Falsos cristos vão aparecer, falsos cristos já estão aí, falsos profetas estão aí, estão fazendo grandes milagres. E aqui não está falando de mentiras, milagres, prodígios. E a palavra serve para quê? Para abrir os nossos olhos, porque a gente não vai ser enganado, e glória a Deus por isso.
Mas tem gente que gosta de viver no engano. Mas infelizmente, não são os dele, não são do Senhor. Infelizmente, ou uma hora, Deus abrirá os olhos deles. Deus abrirá os olhos deles. Amém, irmãos? Vamos lá em Êxodo novamente? Eu quero ler o versículo 12, né? Vamos ler o 11, né? Que é todo um contexto. O faraó vai lá, Moisés e Arão joga o bordão, o cajado se transforma em uma cobra, uma serpente. Aí no 11, faraó, porém, mandou vir uns sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se transformaram em serpentes. Falsos cristos, falsos profetas, realizando obras semelhantes, iguais ao que o Senhor também já fez, e também pode fazer, e também fará, semelhantes, falsos cristos e falsos profetas, né? Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. O bordão de Arão, a serpente que foi transformada, né, derivada do bordão, do cajado de Arão, foi lá e devorou o bordão deles. A quem esse texto está apontando? Quem é essa serpente? A Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, Jesus, ele, vamos dizer assim, ele usa-se, né, como uma ilustração, né, a rocha e também a serpente. A serpente não é só Satanás? Não. Por quê? Né? Números 21, versículo 4, existe um acontecimento no arraial dos israelitas, no deserto, né? Devido à murmuração dos israelitas, né? Números 21, 4, eu vou ler aos irmãos, diz assim, ó: então os israelitas partiram para o monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo da Acaba, para dar a volta ao redor da região do Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais, e passou a murmurar contra Deus, a pecar contra Deus, né? Murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: por que não fizeste subir ao Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, e estamos enfastiados deste alimento miserável. Eles estavam reclamando do maná. Eles estavam murmurando por causa do maná. A gente está cansado de comer maná. A gente está cansado de comer esse pão que vem do céu. Lá no Egito pelo menos tinha cebola. Ai, que vontade de comer aquela cebola. Ai, que vontade, que desejo, que saudade daquele pepino. Mas agora a gente come esse pão, esse alimento espiritual, esse pão que Deus manda do céu, o maná. A gente está enfadado disso, a gente está cansado disso. Eles começaram a murmurar da providência de Deus. Eles pecaram contra Deus. Eles pecaram contra o Senhor.
Consequência desse pecado, né? Vem agora o 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Quem enviou as serpentes? Foi o diabo? Foi Deus. Para corrigir quem? Seus filhos. E aí o que acontece? O povo se reuniu e correu para Moisés, né, suplicando: pecamos ao abrir as nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Então existe um reconhecimento, existe uma confissão. Né, rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedeu pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze, coloca em um altar de um poste, né? E todo aquele que for picado olhará para ela e viverá. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o centro do culto. Todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será o quê? Curado. Vamos dizer assim, a mordida dessas serpentes não terão mais efeito. Quem é essa serpente levantada no deserto? Cristo. Aonde está isso, pastor? João 3. João 3,14. Porque lemos, e de repente nós evangelizamos, e muitos de nós falamos o quê? João 3,16, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, e todo aquele que nele crê, não pereça mais, mas tenha vida. Mas qual maneira? Texto sem contexto gera o quê? Pretexto. Vamos ver quem é a serpente? Ou, né, como a serpente? Para a gente entender aquela serpente que engoliu as outras serpentes? Aquela serpente que destruiu os falsos profetas? Aquela serpente que devorou os falsos cristos? Porque só existe um Cristo, só existe uma verdade, só existe um Salvador. O diabo, ele pode tentar enganar, fazer com que a glória, que o povo de Deus glorifique a ele, ao invés de glorificar a Deus. Mas a verdade de Cristo, o Evangelho, prevalece, irmãos. E João 3,16, né? A gente está passeando hoje bastante, né, gente? João 3,16 não, João 3,14. João 3,14 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e a condição ao qual o povo estava naquele momento, que estavam picados, é como se estavam condenados à morte, como todo aquele que não tem Cristo está condenado à morte eterna, ao inferno. Quando olhasse para aquela serpente, o efeito da mordidura, o efeito da picada da serpente lá no deserto, perderia o efeito, o seu poder. Assim também, igual como Moisés fez, que está mostrando Cristo, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo tem que estar no meio da pregação, como nós estamos fazendo aqui agora. Como diz aqui, 14, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo dessa maneira, levantando o seu Filho, o pendurando na cruz. Deus nos amou dessa maneira, entregando o seu Filho unigênito,
morrendo em nosso lugar, levando a culpa em nosso lugar. E quando nós cremos nisso, nós não perecemos mais, nós não estamos indo mais para a condenação, nós não estamos indo mais para o inferno, mas nós temos o que? A vida eterna. Amém, irmãos? Dá para identificar a serpente lá? Dá para ver agora quem é aquela serpente que o cajado de Arão se transformou? Dá. Que engoliu, destruiu os falsos cristos, né? Os falsos profetas. Salmos 110. Ilustra ou nos fala a semelhança desse acontecimento da serpente do cajado de Arão devorando as serpentes dos cajados dos egípcios. Salmo 110, versículo 1. Estão entendendo, irmãos? É importante os irmãos entenderem. Estão entendendo? Salmo 110, versículo 1 diz assim: assim declarou o meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Isso aqui é com Deus falando ao Senhor, assunto aos céus, que está assentado à direita dele, e dizendo que os teus inimigos, aqueles que te crucificaram, a serpente, agora a gente vai para a serpente como o diabo, que picou ao teu calcanhar, que é inimigo, eu o estou colocando, e acho que na maioria das versões aí, como estrado dos meus pés, dos seus pés, não é isso? Debaixo dos seus pés. Para quê? Para a destruição. É a condenação do diabo, dos demônios, dos seres humanos rebeldes, e por fim, o último inimigo, que quem é? A morte. A serpente engolindo as inimigas. A serpente destruindo as outras. Cristo destruindo os falsos. Pois chegará naquele dia que muitos dirão: eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu profetizei, eu libertei. E Cristo falará o quê? Falará o quê? Aparta daqui que eu não te conheço. A serpente devorando as outras. Deixa eu responder. E aí eu falei, eu creio que não foi Deus. Porque ela não havia tocado no assunto. Mas eu fiz uma pergunta. E teve pregação da palavra? E quando eu falo pregação da palavra, irmãos, é mostrar Cristo na pregação. É um exemplo que eu fiz aqui. Teve pregação da palavra? Porque foi a gente sendo curada, a gente sendo liberta, era corredor e passando, e gente caindo, e aquela coisa toda. É o grande, eu vou usar as palavras, né, dos samaritanos, é o grande poder de Deus. E a resposta foi essa. Não teve nenhuma pregação naquele dia. A pergunta que eu falo aos irmãos, Cristo estava ali? Se não teve, porque Cristo é a pregação do Evangelho. Cristo é o verbo. Se não houve isso, meus queridos irmãos, se não existe uma pregação, né, e até mesmo vamos colocar uma pregação verdadeira, ao qual apresenta Cristo,
Pode acontecer o que for. Não é Deus que está operando ali. Mas quem, pastor? Olha as serpentes. Olha as serpentes. Olha lá as serpentes, irmãos. Se Cristo não é pregado, Ele não está presente. E se Deus não está presente, quem está fazendo aquilo? Amém? Muitos, irmãos, ouvem e se atentam. Mas, infelizmente, muitos gostam e querem continuar sendo enganados. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Essa pessoa até mesmo contou que, né, uma equipe de missões, né, foi evangelizar lá no Brasil, em Aparecida. Lá na cidade de Aparecida, né, na Basílica. Então a pessoa que ficava na porta, os ônibus, né, não sei se alguém, né, já foi para Aparecida, eu já fui a Aparecida andando, né, não deu em nada, né, e chegava lá os ônibus. Então a missão deles era o quê? Era chegar e pregar, né, pregar o Evangelho, pregar Cristo. Tirar as vendas da idolatria, né, daquelas pessoas. E falou que quando, em um determinado momento, estava descendo uma criança e era visível o braço, foi um membro do corpo, né, sabe, curto. E na hora que essa criança desceu do ônibus, e ele ia avançando para aquela família, quando ela desceu do ônibus, pisou, aí aconteceu o quê? Milagrosamente, o membro, né, não sei se era a perna ou era o braço, ficou normal. Aí o camarada falou o quê? Eu vou pegar o quê? Vou pegar o quê? O que eu vou dizer? Porque as serpentes que eles fizeram, serpentes, muitas outras serpentes, a mesma coisa. Está entendendo o que eu vou dizer? Aí eu perguntei, o que foi que eu quero ouvir? Olha o texto. Olha as serpentes, né, dos feiticeiros. Foi a mesma coisa para envergonhar, muitas vezes para desmotivar, muitas vezes para confundir, para enganar, né? Mas para a glória de Deus, os eleitos não serão enganados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus,